fé, eu vou lavar os seus pés, assim como Jesus fez aos discípulos, e eu creio que Jesus aqui vai operar, amém? Antes de qualquer coisa, levante as suas mãos, feche os teus olhos agora. Espírito Santo, eu venho pedir ao Senhor que nesta noite, Pai, o Senhor possa me usar, fazendo de mim, meu Deus, instrumento nas tuas mãos, só o que eu desejo ser, porque a palavra hoje é para todos nós. Esta palavra hoje, meu Deus, há de nos despertar, há de nos mostrar a verdade, a realidade das coisas. Meu Pai, então fala ao nosso coração através desta palavra. Oh Jesus, desperta-nos através desta palavra. Nós precisamos ouvir a verdade, meu Deus, porque o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje é um culto de libertação, Pai. Estamos aqui querendo essa liberdade em Cristo, essa libertação de tudo aquilo que aprisiona, ou de tudo aquilo que prende, e nada melhor do que a tua verdade, a tua palavra que entra, meu Deus, que quebra as cadeias, que despedaça os grilhões, oh meu Pai, que abre as portas, meu Pai. Oh, essa verdade hoje, meu Deus, vai entrar no nosso coração e haverá liberdade aqui, para esse que está presente, para aquele que está em casa, sendo representado pelo pedido de oração, pela foto, pela peça de roupa. Meu Deus, eu creio que o teu poder há de operar. Então levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Diga: eu preciso ouvir tua voz, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus mais uma vez. Pode sentar, povo de Deus. Fiquem todos à vontade em nome de Jesus. E como eu disse para você, nós já estamos aí várias sextas-feiras nesse propósito. Está aqui, ó, essa água aqui é uma água comum. Até antes de receber a bênção de Deus, era uma água comum. Porque no momento que nós abençoamos em nome de Jesus com fé, a Bíblia fala isso, até preguei na quarta-feira, se eu não me engano, e essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se é segundo a vontade dele, ele nos atende. Se essa é a certeza que nós temos, então sabemos que recebemos a petição que lhe fizemos. E é isso que está acontecendo. Cada sexta-feira aqui, eu estou repetindo o que Jesus fez com os discípulos. É claro que eu até estava explicando para um irmão, falei para ele: olha, a vontade era fazer até mais, mas não dá assim para pedir para você tirar os seus sapatos e preparar uma bacia mesmo, né, com uma toalha, e fazer com todo mundo assim, aquela maneira que Jesus fez. Mas vamos fazer de maneira simbólica. E eu vou molhar, né, um pouquinho dessa água os seus pés. Você pode ser descalço, pode ser de sapato, do jeito que você preferir. E eu creio como Jesus falou para Pedro. Quando Jesus estava explicando isso aos discípulos, o Pedro chegou e falou assim: Senhor, os meus pés o Senhor não lava. Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro falou: então tá bom, Senhor, lava a cabeça, lava os pés, lava tudo. E Jesus fala assim: não, Pedro, se eu lavar os seus pés, todo o resto já está limpo, não precisa. E eu creio, estou lavando os seus pés para que seja limpo mesmo a sua vida em todos os sentidos, em todo o resto. Estou lavando os seus pés para que no teu corpo você fique curado de toda enfermidade, desde a planta dos pés até lá no alto da cabeça, amém? Estou lavando os seus pés para que você seja livre, seja até algo emocional, seja na área espiritual, seja na área familiar, que você seja curado, liberto completamente, em nome de Jesus, amém? Como já temos visto aqui, eu estou contando aí direto sobre o testemunho de uma criança, 6, 7 anos, que a mãe trouxe a filha e a filha trouxe a criança, né? Era neto da senhora, e ele tinha uma deficiência mental, um atraso mental, uma dificuldade mental, estudava até numa escola especial, e era uma dificuldade assim, um atraso muito grande, e até ela contou que fazia com que ele chegasse a colocar as mãos no fogo uma vez, de propósito, e deixasse lá para queimar. Se ninguém visse e tirasse, teria tido queimadura mais grave ainda, de pegar facão, como se não tivesse nenhuma noção mesmo, e partisse assim, e descascasse mesmo, tirasse um pedaço da perna do tio. Então as pessoas tinham até medo dessa criança, pelo jeito que ela agia. Ele veio naquele culto, ela falou: pastor, já começou a ser diferente, pela maneira como ele prestou atenção. Ele não é, pela dificuldade que ele tem, ele não presta atenção em nada. E o senhor começou a pregar, ele começou a falar amém. Ele começou a falar glória a Deus, o senhor falava amém, ele falava amém, o senhor falava diga aleluia, ele dizia aleluia. Aí quando chegou na hora de fazer a oração, ele pediu para a mãe dele: eu quero ir lá molhar os meus pés. A mãe tirou o sapato, ele veio e molhou os pezinhos aqui. Voltou para a cidade dele. Chegou lá, foi fazer o exame no médico, o médico
falou assim, olha, esse menino não pode mais estudar nessa escola. Mas por quê? Porque esse menino é normal, não tem mais nada, tem que ir para uma escola normal, de criança normal. Diga graças a Deus. Ai, irmão, como que isso alegra o nosso coração? É o Espírito Santo confirmando a palavra através de sinais. E eu sempre peço isso, que a Bíblia fala que era assim no tempo dos discípulos. A Bíblia diz que o Espírito Santo cooperava com os discípulos, confirmando que eles pregavam através do quê? De sinais. E tem que acontecer, não pode ser só a teoria, tem que ser a prática. Agora eu quero te mostrar algo muito sério hoje. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 20. É bom ver sinais? É maravilhoso. É bom ver maravilhas? É bom demais. É bom ver Deus operar? É. Mas, meu irmão, quando Deus opera na vida de uma pessoa, Ele espera na vida dessa pessoa um retorno. Amém? Ele espera. Deus faz maravilhas, e aqueles que mais viram maravilhas de Deus, milagres, a Bíblia chama de prodígios, né? São coisas... Som, pronto, voltou. São coisas além do comum, são coisas além do normal. E quando a Bíblia fala que Jesus mostra isso na vida de uma pessoa, essa pessoa, na verdade, ela está recebendo também uma responsabilidade de ser alguém de mais comunhão com Deus, de ser alguém de mais firmeza ainda, de mais compromisso com Deus do que antes. Diga graças a Deus. Você vai entender por essa palavra hoje, vou colocar aqui, você vai entender por essa palavra hoje, irmãos, que tem gente que pelo que já viu de Deus, pelo que Deus já fez na vida da tal pessoa, pelo que já viu do Senhor, era para ser uma pessoa muito mais arrependida do que é. Era para ser uma pessoa muito mais entregue a Deus do que talvez tenha sido. Isso é mais pura verdade. Eu não falo isso acusando ou julgando ninguém, eu começo de mim, amém? Começa desse que vos fala, o que eu já vi de Deus, porque a Bíblia fala assim, examine o homem a quem? Não é o outro não, é a si mesmo. Então eu falo por mim, irmãos, isso aqui me tocou, me cobrou. Eu falo que o que eu já vi Deus fazer na minha vida, irmão, é para que eu tenha mais temor e mais responsabilidade ainda. Diga glória a Deus. Isso eu quero mostrar para você nessa noite. Vamos lá? Mateus 11, 20, quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte do quê? Dos seus prodígios, o não se haverem o quê? Vamos ler de novo, acho que você não prestou atenção, ó. Então começou ele quem? Quem que é ele aqui? É Jesus. Jesus começou a fazer o quê? Lançar em rosto. Você sabe o que é lançar em rosto? É cobrar. É o que nós chamamos hoje de jogar na cara. A gente até fala assim, né? Eu não gosto de pedir nada para o fulano, eu não gosto de pedir nada para o ciclano, porque tudo que ele faz, depois ele faz o quê? Ele joga na cara da gente. Eu não aguento isso, não suporto isso. Tem gente que é assim. Graças a Deus, Deus nunca vai lançar em rosto o que Ele fez por mim. Vai ter vezes que vai. Está aqui. Tem momentos, irmãos, Deus, presta atenção que eu vou te falar agora, não confunda as coisas. Deus não vai cobrar um centavo para você do que Ele fez e o que Ele faz na sua vida. Deus não vai te cobrar, Deus não é como o outro lado lá, quando Satanás ele faz algo para alguém, depois ele vem cobrar. Mas o que é que Deus cobra? A única coisa que Deus cobra, você vai ver o que Deus estava cobrando, e começou a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus. Então, naqueles lugares que ele ia cobrar, ele tinha feito grandes, maior parte, a Bíblia diz, dos seus prodígios, dos seus milagres, das suas maravilhas. E o que é que ele estava cobrando? Começou a lançar em rosto o não se haverem o quê? Veja aí, o que ele está lançando em rosto? O fato, né, de não se haverem. Então, a única coisa que Deus cobra é isso. Irmão, Deus não vai te cobrar nunca, mas o arrependimento Ele vai.
Não tem esse negócio, até brinquei com o pessoal. Ô irmão, vou fazer uma oração para você. Amém, glória a Deus. É R$10 a oração. É R$100. Ó, você quer ficar curado disso aqui? Vem cá. R$200 eu oro agora e tal. Ó, chama a polícia que é bandido. Não existe isso não. Amém? Mas meu irmão, Deus ele vai lançar em rosto. Muitas vezes ele vai cobrar aqueles que viram grandes prodígios dele. Deus não vai tratar da mesma forma aquele que nunca viu nada, Deus operar, ou talvez viu muito pouco, da mesma maneira daquele que viu Deus fazer coisas grandes. Tem visto, Deus tem operado. Ele vai lançar em rosto. Por quê, pastor? Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 21. Põe lá para mim. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. A gente costuma falar na igreja que quando a Bíblia fala ai, é porque vai o quê? Vai doer. Ninguém fala ai quando está sentindo paz, quando está sentindo bem. O ai é expressão de dor. Por que ai de Corazim, ai de Betsaida? São duas cidades aqui. Por quê? Se em Tiro e em Sidom, deixa eu explicar rapidinho, o que foi Tiro e Sidom? Foram duas cidades que Deus destruiu pela desobediência. Não vai dar tempo da gente ver, mas se você tiver interesse, marca aí, depois você lê lá em casa, Isaías 23, fala de Tiro e Sidom, se eu não me engano. Aí você vai ver o quanto essas cidades sofreram, elas foram destruídas por causa de rebeldia e desobediência. Foram rebeldes, foram desobedientes, mas olha o que Jesus vai falar. Se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizera, olha o que Jesus diz agora, há muito, há muito já teriam o quê? Se arrependido. Com um pano de saco grosseiro e com cinza, que era a forma de expressar arrependimento na época, era se vestir de pano de saco e se cobrir de cinza. Então, meu irmão, a coisa é séria. Deus vai falar o quê? Para essas cidades, olha, o que vocês já viram de Deus, os prodígios, as maravilhas, se tivesse sido feito lá em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Vocês não se arrependeram. Irmão, isso é coisa séria. Às vezes nós estamos reclamando, murmurando de Deus, porque minha situação está difícil, porque a minha situação está complicada. Meu irmão, o que Deus já fez na sua vida, talvez se fosse na vida de outro, que você julga até ser mais pecador, até ser mais falho do que você, talvez ele já teria se arrependido, você até agora não se arrependeu. Isso é coisa assim, séria. Talvez se ele tivesse metade do que eu tenho de conhecimento, talvez se ele tivesse metade do que eu tenho, do que eu vi Deus fazer, talvez, meu irmão, ele seria mais do que eu sou hoje. Isso é para se pensar. Eu falo que no Brasil, nós vamos ser muito mais cobrados. Porque aqui no Brasil, nós temos liberdade, meu irmão, para ser de Jesus, para falar de Jesus. Ainda temos, porque estão tentando tirar. Presta atenção que você está vendo aí, eu até faço um alerta para você. Presta atenção, as próximas eleições estão aí, vê quem é que você vai colocar lá. Estão fazendo de tudo para tirar. Mas ainda temos. Ainda que tentem tirar, ainda é muito pouco perto do que cristãos enfrentam por aí. Hoje, tem lugares já no mundo, às vezes a gente vive dentro de uma caixinha, e a gente acha que todo lugar é igual aqui. Tem lugares aí no mundo que para uma pessoa realmente tomar a decisão de servir a Deus, pode custar a vida dela. Se uma pessoa falar, eu vou num culto hoje, pode ser o último dia de vida dela. Ela tem que ir escondido, tem que ser em caverna, tem que ser em lugar subterrâneo para participar de um culto. Participar de um culto. E ainda arriscando a própria vida, porque se pegar, morre. Procura saber. Às vezes a gente vive dentro dessa caixinha nossa aqui, achando que, hoje eu estou cansado, a igreja tem todo dia, hoje eu não vou não. Às vezes não valoriza um culto, uma reunião. Irmão, se lá na China, lá no Paquistão, países fechados assim, tivessem o que nós temos aqui, meu irmão, talvez, meu irmão, aquele país já teria sido ganho para Jesus. Porque com toda a dificuldade que eles têm, eles estão pregando o evangelho, estão fazendo a obra de Deus. Eu e você aqui temos toda a liberdade, irmão, e achamos difícil vir num culto. O carro está lá na garagem, se não tem um carro, tem duas pernas boas.
Ninguém vai te parar na rua e perguntar o que você está fazendo, porque você está com uma Bíblia. Lá, dependendo do país, até o seu celular é monitorado onde você entra na internet, o que é que você faz. Hoje você pode usar suas redes sociais, aí você que tem para falar de Jesus, nem isso faz. Ai de alguém falar Jesus, citar um versículo lá, o governo está lá na porta no outro dia. Coisa séria que eu estou falando, irmão. Estava meditando nisso aqui, eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós. Que às vezes nós estamos reclamando, murmurando, pelo que vimos de Jesus. Vou falar para você de mim, não vou falar de ninguém não. Se Jesus não fizesse mais nada na minha vida, daqui para frente, de hoje em diante, Jesus falasse, ô Renan, a sua cota aqui acabou. Você não vai mais receber nada. Nada, Jesus, mais nada. Daqui para frente. Irmão, o que eu já recebi, o Senhor fala de mim sem demagogia nenhuma, o que eu já recebi de Jesus, irmão, eu teria que servir Ele o resto da minha vida e ainda não seria o suficiente, sem receber mais nada. Sem receber mais nada. O que eu já recebi, já é o suficiente para mim servir Ele o resto da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que Jesus vai falar, isso aqui é pesado, continua. Versículo 22, né? Ele diz, por isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, quando? No dia do juízo, do que para vós. Pastor, então vai ter isso? Vai ter níveis de cobrança, vai ter níveis de castigo, como eu creio também que vai ter níveis de galardão. Mas por que, pastor? Por causa disso, o entendimento de Jesus é daquilo que Ele deu, é o que Ele vai o quê? Cobrar. Conhece o versículo, nós citamos muito aqui, que a quem mais foi dado, mais será o quê? Cobrado. E às vezes a pessoa não entende por que dela Deus não aceita mais o mesmo. Uma vez eu li um livro, aquele livro falou muito comigo. Era uma pastora de um ministério de adoração. E ela falou uma coisa assim, ela falou, às vezes, a gente quer continuar oferecendo para Deus sempre a mesma coisa. Chega um tempo que Deus não aceita mais. Ela contou um exemplo, ela disse, eu tinha uma filha, e quando a minha filha tinha lá, eu não vou lembrar os números exatos, eu vou, baseado aqui no que ela falou, vou falar para você. Ela tinha lá 4 aninhos de idade, um dia ela acordou mais cedo que eu e falou assim, mamãe, vou fazer café da manhã para você. Aí como que ela fez o café da manhã? Criança de 4 anos, ela foi lá esquentar água, foi lá? Não, ela foi lá, pegou a água na geladeira, colocou na caneca, pegou o pó de café, pôs dentro da água, misturou. Aí você já imagina, né? Pegou o pão, passou a manteiga por cima assim mesmo, e veio lá, mamãe, fiz café da manhã para você. E ela falou, tá bom, filha, obrigado. E ela parou e ficou assim, esperando para ver se ela ia o quê? Tomar. E ela falou, aquele dia foi difícil, porque eu tive que engolir. Como é que eu não ia engolir? Mamãe, foi para você. Aí ainda perguntou, mamãe, tá gostoso? Tá uma delícia, filha. Aí tá, a criança cresceu. Ela tinha 4 anos, 5 anos, vamos dizer lá, se tornou uma moça, fez 18 anos, 19 anos. Ela disse, hoje a minha filha aprendeu. Se hoje ela disser, mamãe, vou fazer o café da manhã para a senhora, e vier com aquela água gelada, o pó de café dentro, vier lá com aquele pão todo lambrecado, eu vou aceitar? Não vou aceitar mais. Não. Eu vou cobrar dela mediante o que ela já sabe. Vou dizer, não, volta para lá e faz melhor porque você sabe. Irmão, chega um ponto na nossa vida com Deus que Deus ele já começa a não aceitar mais aquelas mesmas coisas. Poxa, você está há tantos anos com Jesus. Sua vida de oração é 10 minutos por dia. Até quando? Até quando? O que você recebeu de Deus, irmão, vai fazer com que Deus cobre mais de você. Entende o que eu digo? Quem está entendendo, diga amém. Deus falou, olha lá, eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por quê? Tiro e Sidom fizeram muita coisa errada. Cometeram lá os piores pecados, só que eles não viram o que eles tinham visto em Corazim e Betsaida. Quem está entendendo este amém? Você vai entender. Vamos continuar. Versículo
23. Diz assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás o quê? Abatida. Até onde, irmãos? Até os infernos. Porque se em Sodoma, Sodoma, já ouviu falar de Sodoma e Gomorra na Bíblia? Irmão, pensa num lugar que não tinha nem 10 pessoas corretas. Era um lugar tão sujo, tão pervertido, que a perversidade, a sujeira, o pecado, chegou num nível tão grande que Deus desceu para ver, a Bíblia fala. Deus desceu para ver. E quando Deus desce, Deus fala para Abraão, porque Abraão era amigo de Deus, Deus fala: não vou ocultar nada a Abraão, porque é meu amigo. E antes de Deus destruir Sodoma, olha que coisa, Deus dá uma satisfação para Abraão. Ô Abraão, eu vou destruir. E o Abraão começa a interceder: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, Abraão, não tem nem 50. Ele vai abaixando: Senhor, se tiver lá 40, 30, 20, 10, o Abraão não tem. Por amor a Abraão e pela intercessão dele, Deus ainda salva Ló e a família dele. Só que a coisa era tão brava lá, tão depravada, você sabe da história, que até os anjos que foram resgatar Ló e a sua família, os homens da cidade quiseram ter relação sexual com os anjos. Os anjos tiveram que cegar os homens para conseguir sair da cidade. De tão depravada que era a coisa. Agora vem cá, você imagina uma cidade dessa. Uma cidade suja, imunda, de pecado, depravada dessa. E olha o que Jesus vai dizer: se em Sodoma, tudo isso que eu te falei lá, tivesse sido feitos os prodígios que se operam aqui, que em ti se operam, teria ela o quê? Permanecido até hoje. Eu falei: Jesus, irmão, olha que coisa. Mas aquela cidade era muito depravada. Pois é, mas se ela soubesse o que vocês sabem, irmão, isso é pesado, hein? Se elas soubessem o que vocês sabem, se elas tivessem visto um pouco do que vocês viram, ela teria permanecido até hoje. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado, viu? Isso é para nós. Quando você vê lá na esquina lá, um travesti, uma prostituta, você passa e fala assim: ai, Deus me livre, está amarrado esse demônio, esse capeta do inferno, olha que coisa do diabo. Irmão, cuidado, porque talvez a pessoa está naquela situação, porque talvez não sabe o que você sabe e não viu o que você viu, porque talvez, se aquela pessoa que você vê tão pecadora, tão suja, tão imunda, tivesse metade do conhecimento que eu e você nós temos, talvez ela seria melhor do que nós. Faria mais do que nós. Você que fica lá no jornal, e às vezes você vê lá passando notícia: matou, estuprou, esquartejou, e você fica lá: tem que ir para o inferno, por que uma coisa dessa não morre? Isso aí não tinha nem que estar na terra, um trem desse, para fazer uma coisa dessa. Pois é, aquele trem desse que você fala, se talvez ele tivesse metade do que você tem de entendimento, de conhecimento, se ele tivesse visto metade, nem tudo, metade do que você viu, talvez ele seria melhor que você. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado, hein? Por isso que a Bíblia diz: você não pode condenar ninguém. Deus tem misericórdia. Porque talvez ele não tenha o que o Senhor me deu, talvez ele não viu o que o Senhor me deu. A obrigação é minha, não é dele não. E se ele conhece, está perdido, aí é ele Deus. Porque o que Deus fala é pesado. Se em Sodoma, se tivesse feito os prodígios que se fizeram aqui em Cafarnaum, eles teriam permanecido até hoje. E ele termina dizendo no versículo 24: porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para quem? Mas com todo aquele pecado, com toda aquela sujeira, com tudo que eles faziam de errado, eles vão ser menos castigados. Para eles vai ter menos rigor do que para vocês, porque eles não sabiam o que vocês sabem, eles não receberam o que vocês receberam. Quem está entendendo, diga amém. Coisa séria mesmo. Tem gente que pelo que já experimentou de Deus, era para ter um arrependimento muito maior. Deus não vai cobrar nada, mas o arrependimento ele cobra. O arrependimento é o retorno que Deus espera. E o que é arrependimento? Não é só palavras, não.
O João Batista pregava no deserto e ele chamava, dizia: raça de víboras, arrependei-vos. Porque os fariseus, os escribas, eles achavam que o fato deles serem filhos de Abraão já era garantia que eles tinham a salvação. E o João Batista chega e fala assim: até dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Produzir frutos, frutos dignos do quê? De arrependimento. Então arrependimento não são palavras, são frutos. Diga glória a Deus. O que são frutos? Coisas que se pode ver. Atitude, mudança de comportamento. Irmão, muitos de nós, eu estou falando nós aqui, tá? Muitos de nós, pelo que já vimos de Deus, pelo que já experimentamos de Deus, era para que houvesse em nós muito mais frutos do que de arrependimento. Era para sermos pessoas mais arrependidas. Era para sermos pessoas mais fiéis, mais tementes, que amavam mais a Deus, que amam mais a Deus. E às vezes nós somos até murmuradores. Reclamamos. E se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja. Porque não adianta, não, vou largar a mão do que eu estou fazendo. Porque isso, porque aquilo. Bom, você sabe o que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça do que você já experimentou de Deus. Porque lá naquele dia, muitos vão dizer: se eu soubesse o que ele sabia, eu não tinha vindo para cá. E aí, meu irmão, como é que você vai ficar? Diante de Deus eles vão falar: se eu tivesse visto o que ele viu, eu não estaria aqui. Eu teria feito o que ele não fez. O que você vai dizer? Quem está entendendo, diga amém. O povo de Sodoma vai dizer, o povo de Cafarnaum: se nós tivéssemos visto o que vocês viram, nós teríamos permanecido. É coisa séria isso. Quer ver? Lá em Lucas capítulo 12, vamos lá. Lucas 12. Capítulo 12, versículo 47. Em nome de Jesus. Lucas 12, 47. Você vai entender aqui como é o raciocínio de Jesus. Por que Jesus estava cobrando mais de Cafarnaum do que de Sodoma? Por que Jesus estava cobrando mais de Corazim e de Betsaida do que de Tiro e Sidom? Era por causa disso aqui, Lucas 12, 47. Depois, se você tiver interesse, irmão, lê desde o versículo 35, depois na sua casa, que é a parábola do servo vigilante. Do servo vigilante. É interessante, desde o 35. Eu vou direto no 47, que é para a gente resumir. Quem achou, diga amém. Olha aí, o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado como? Com muitos açoites. Quem, pastor? O servo que soube a vontade do seu senhor e, sabendo a vontade do seu senhor, não se aprontou e nem fez conforme a vontade do seu senhor. Ele vai ser castigado com muitos açoites. Continua, olha como é a lógica do reino de Deus. 48. Mas o que não soube, ou seja, não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de açoite, quer dizer, fez o que era errado também, mas só que ele não sabia a vontade do seu senhor. Como que ele vai ser castigado? Com poucos açoites será castigado. Entende agora? Como que é o raciocínio de Jesus? Se aquele servo, ele sabia, ele soube, ele viu, ele aprendeu, ele desfrutou, Deus mostrou, ele era esclarecido, ele tinha luz. Irmão, ele recebeu o livramento, ele recebeu a bênção de Deus, mas sabendo de tudo que sabia, vendo tudo que viu, ainda não se aprontou e não fez a vontade do seu Senhor, irmão, os açoites serão muitos. Agora aquele que não sabia, fez errado também, como Sodoma fizeram muito errado, mas tinha uma diferença, eles não viram, eles não sabiam. Irmão, serão castigados com menos açoites. E aí vem o que nós conhecemos bastante, que é o finalzinho do 48, onde Jesus diz assim, e a qualquer que muito for dado, muito o quê? Se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais o quê? Se lhe pedirá.
Muda para mim, para a linguagem de hoje, volta lá no versículo 47. Diz assim, ó, aqui ó, na tela, a linguagem de hoje. Mas o empregado, é o 47? Não, peraí. É isso mesmo, 47. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Irmãos, nós sabemos. Nós não somos inocentes. Nós temos o conhecimento da verdade. Quantos aqui já viram Deus fazer cada coisa? Estava orando nos outros cultos. Irmão, tem gente que passou por uma UTI e ouviu o médico dizer não tem mais jeito. E Deus levantou de lá. Só que saiu de lá e continuou fazendo tudo igual, tudo a mesma coisa. Sabe o que eu estou falando? Não sei se é o seu caso. Tem gente que deu perca total num carro. PT, né, que fala. E quem olhou o carro falou assim, não está vivo não. E saiu sem nenhum arranhão. Só que continuou, saiu de lá e continuou fazendo a mesma coisa. Talvez se fosse outro irmão, se tivesse recebido a mesma chance, a mesma oportunidade, teria se arrependido. Isso é coisa séria. Caiu de uma altura de não sei quantos metros lá. Não aconteceu nada. Sabe que nasceu de novo. Viu coisa que ninguém viu. Pegou lá, o médico falou, olha, essa enfermidade não tem jeito. Chegou lá, numa situação que ninguém mais acreditava. E está aí, está vivo. Está firme e forte. Irmão, não é por acaso. Eu falo assim, se nós estamos aqui ainda, alguma coisa Deus quer com a gente, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe. Eu sei, eu estou falando de mim. Examine-se você mesmo hoje. Você sabe. Ele fala assim, ó, o 48 agora. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, quer dizer, ele fez errado, mas ele não sabia o que o patrão queria. Olha o que a Bíblia diz, esse empregado será castigado com poucas o quê? Chicotadas. Aí vem o que nós conhecemos. Assim, será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem muito é dado, muito mais será o quê? Será pedido. Pastor, então deixa, eu não quero nem receber mais nada de Deus, porque se eu receber mais, aí eu vou ter que ser cobrado mais. Não tenha medo disso, meu. O que é que você tem que ter medo? O que é que você tem que temer, melhor dizendo, né? Não ter medo, mas respeitar. É de não se arrepender. Porque o que Jesus está cobrando aqui é o quê? Arrependimento. O que é arrependimento, pastor? É você reconhecer o quanto você foi perdoado. Irmão, muitas vezes a pessoa recebe muito de Deus, mas não reconhece. Ainda murmura, ainda reclama, ainda sai falando. De vez em quando eu escuto uns cristãos que falam, meu Deus, esse aí tem que começar de novo. Pastor, não sei não, tem hora que dá vontade de largar tudo, porque acho que não está resolvendo nada na minha vida. Eu falo assim, um pouco que eu sei, às vezes um pouco que eu conheço, né? Da vida da pessoa, eu falo, Jesus, o que o Senhor já fez não está bom? Não está bom ainda? Não, porque é isso, porque aquilo outro. Meu irmão, é reconhecimento que Deus quer. É um temor maior, é uma humildade, um reconhecimento maior, porque nós vimos muito já de Deus. E às vezes, gente, meu irmão, que gostaria de ter visto metade, recebido metade do que você recebeu de Deus. E não recebeu. E não viu ainda. O pastor que me batizou, eu sempre falo dele, o pastor Ayrton, hoje ele está lá na região de Piracicaba. E falava uma coisa que eu guardo comigo até hoje. O dia que você estiver reclamando, porque você está comendo banana todo dia, está ruim comendo banana, não estou aguentando, comendo banana todo dia. Olha para trás então, que você vai ver que tem alguém comendo as cascas da banana que você está jogando. Todo dia. Você come a banana e ele está lá comendo o quê? As cascas. Então não reclama não, irmão. Tem gente que queria ter recebido só um pouquinho do que eu recebi, do que você recebeu. Não murmura não. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Essa semana você estava aí reclamando da vida, reclamando de tudo.
Porque Deus não faz nada na minha vida, porque a minha vida não vai para frente. Irmão, falta reconhecimento. Deus não vai dar mais para quem não reconhece nem o que já foi feito até agora. Falta esse reconhecimento, esse arrependimento de que nem o que você tem você merecia. E se houver um arrependimento sincero e reconhecimento, mais ainda Deus vai lhe acrescentar. Diga glória a Deus. Deus quer te mostrar coisas maiores, eu tenho certeza disso. Mas Deus não vai mostrar coisas maiores para aquele que não está dando valor nem no que recebeu até agora, nem no que Ele deu. Quantos irmãos estão lá nas trevas hoje? Quantos estão lá na imundícia hoje que queria ter um pouquinho dessa luz que você tem? Que se ele tivesse um pouquinho dessa luz que você já tem, o menos que você acha que você tenha, mas se ele tivesse um pouquinho do que você já tem, meu irmão, ele teria mudado de vida. Eu e você talvez não mudamos ainda. Ele estaria feliz da vida. Eu e você talvez estamos reclamando ainda. Quem está entendendo, diga amém. Não sei se alguém já leu um livro chamado Impacto, Dr. T.L. Osborne. Alguém já leu? Leia, porque o nome faz jus ao livro. Impacta, é impactante mesmo. Ele fala que ele esteve pregando como missionário em muitas aldeias lá na África, aqueles fundos mesmo, onde nem civilização tem. E ele falando que ele ouviu e viu muita coisa dos costumes lá. Aí ele falou, por exemplo, quando uma pessoa da aldeia morria, era necessário pegar uma criança e enterrar a criança viva para acalmar os espíritos ruins no lugar daquela pessoa que havia morrido. E sem dúvida eles pegavam lá uma criança, o mais novo da aldeia, aquele que havia acabado de nascer, e enterrava vivo. Mas porque isso é uma brutalidade? Não, porque eles não sabem outra maneira de fazer, eles acham que aquilo está certo. E você acha que aquela mãe não ama aquele filho igual qualquer mãe ama um filho? É uma mãe. Como qualquer mãe, ela ama o bebezinho, mas eles acham que aquilo é o certo. Isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai falando de cada coisa. Fala, olha, uma senhora que perdeu o seu filho, e o chefe da tribo orientar: olha, o seu filho morreu, você tem que pular de uma árvore de tantos metros. Se você sobreviver, significa que você não foi culpada da morte do seu filho. Agora, se você morrer, é porque realmente você foi culpado e você tem que ir junto com ele. E a mulher subir e se jogar, e se quebrar inteirinha lá embaixo. Mas isso é um absurdo. Eles não sabem outra maneira de viver, ninguém mostrou para eles a verdade. Você acha que se eles tivessem um pouquinho, eles queriam estar fazendo aquilo, vivendo daquele jeito? É o que eu digo. Meu irmão, que talvez a gente está reclamando, está murmurando, está difícil, está complicado, mas quantos, em tantos lugares, meu irmão, gostaria de ter um pouquinho que nós temos hoje. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou encerrar já, vamos rapidinho lá para 1 Reis capítulo 11. 1 Reis 11, versículo 4. Aqui nós vamos ver rapidinho sobre Salomão, é rapidinho. Eu já vou fazer oração já. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Bem rapidinho. Quando a gente fala de Salomão, é 11:4, tá? 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 11:4. A gente lembra que Salomão foi o homem mais sábio, né, que já existiu. Só que toda a sabedoria dele não salvou ele no final. No final ele se desviou da presença de Deus, ele se afastou da presença de Deus. Por quê, pastor? Ele fez o que Deus falou para ele não fazer. No início Deus havia advertido ele claramente para que ele não se envolvesse com mulheres estranhas, mulheres estrangeiras. Só que ele não deu ouvido. Talvez pela sabedoria dele, ele achou que com ele nunca teria problema. Mas olha o que aconteceu. 4. O que sucedeu que no tempo do quê? Lê você, olha lá, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o quê?
o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, o que aconteceu? Ele achou que com ele nunca ia acontecer. O Salomão, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. Para que tudo isso? Fala para mim. Uma mulher já dá trabalho, irmão. Deixa eu ver se a minha não está aqui. Já está ali. Não, mas falando a verdade, não é que dá trabalho. Mulher é uma bênção. Mas não é fácil. Uma já não é fácil. É doido esse homem, não é possível, só pode. Mas enfim, ele arrumou 700. Só que isso acontece, eu quero fazer uma comparação aqui com aquela pessoa que fica brincando com o pecado. Que Deus falou para ele, não falou? Não se envolva com mulheres estrangeiras, estranhas, de outra fé, de outro entendimento. Não, eu sou sábio, eu estou no controle, elas não vão me dominar. Só que ele ficou o quê? Velho. E quem fica velho, fica fraco, perde a força. E aí naquele momento de fraqueza, as mulheres lhe fizeram tal lá, e suas mulheres lhe perverteram o quê? Então Deus fala, não faz. Aí aquela pessoa fica brincando com o pecado. Ela fala, não, eu sei até onde eu posso ir. Eu sou sábio ou eu estou forte. Pode ser que hoje você esteja forte. Pode ser que amanhã você esteja fraco. E aí aquilo que você achava que você estava no controle te domina. E perverte o seu coração. Você vai fazer abominação. Não, ô pastor, eu bebo um pouquinho aqui, mas é tranquilo, estou no controle. Você acha que está. E você acha que é sábio, você acha que você é forte, mas um dia vem a fraqueza, veio a velhice, com a velhice veio o quê? A fraqueza, e no momento de fraqueza ele caiu. Não, eu estou conversando aqui, que essa moça, com esse rapaz, não é meu marido, não é minha esposa, não é de Jesus, mas sei até onde eu posso ir. É hoje, amanhã você está fraco, você cai, aquilo domina você. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Não brinque com o pecado. Deus falou não, é não. Não se envolva não, irmão. Porque hoje você está forte. Só que se o homem mais sábio que já existiu caiu, você também pode cair. E não é só o homem mais sábio que já existiu. Aí é que está o que eu quero te mostrar. Foi um homem que viu Deus 2 vezes. Olha o que a Bíblia fala no versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deus dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Quando Deus fala abominação, eu tenho tradução da Bíblia que fala assim, o Deus sujo, o Deus imundo dos amonitas. Deus fala desse jeito. 6. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos. A abominação aqui é o Deus sujo, imundo, dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Não foi só um Deus não, 2, 3, olha o terceiro. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. 8. E assim fez para com todas as suas mulheres o quê? Estrangeiros. Para que, meu irmão, você fica brincando com uma coisa que não é para você? Se não é para você, cai fora, cai por terra, isso. Não, sai fora. Eu não posso ficar brincando com coisa que não é para mim, não é da minha terra, não é do meu povo, não é da minha fé. Porque uma hora você vai estar fraco e aquilo vai te dominar. Fica com aquilo que Deus te falou, fica dentro da palavra. A Bíblia fala que nós temos que beber da nossa própria o quê? Cisterna. Se você é casado, é o seu marido, é a sua esposa. Se você é na fé, é aquilo que está dentro da palavra. Saiu, é estrangeiro, não queira nem graça. É do mundo, é do pecado, é sujo, é errado, não passa nem perto. Não fica aí achando, não, eu estou no controle, eu estou forte. Uma hora você vai estar fraco. Quando Salomão envelheceu, elas dominaram ele. Olha o que diz aí então. Ele fala assim, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Olha o 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Deus ficou indignado. Mas por que Deus ficou tão indignado com Salomão? Porquanto desviaram o coração do Senhor, o Deus de Israel, o qual lhe apareceu, ou 2 vezes lhe aparecera. Irmão, o homem viu Deus 2 vezes e ainda assim se desviou. Agora não fica indignado não, porque às vezes você fala, se eu tivesse visto Deus 2 vezes, misericórdia, eu ia ter um temor muito grande. Não, é o que Deus já fez na sua vida.
Agora eu digo para você, se um homem mais sábio que já existiu, que viu Deus 2 vezes, de Deus chegar e falar, pode pedir o que você quiser que eu te dou. Se um homem desse, que teve uma experiência dessa com Deus, é isso que eu quero dizer. Um homem nesse nível com Deus, de Deus chegar a ele e falar, pede o que quiseres. Se um homem desse se desviou, irmão, eu e você também somos suscetíveis a isso. Não se esqueça do que Deus fez na sua vida. Não se esqueça nenhum minuto que você recebeu de Deus. Seja arrependido sempre. Seja arrependido, não deixa jamais o arrependimento sair do seu coração. Amém? É o que Deus espera de nós. Salomão viu Deus 2 vezes e ainda assim se desviou, se indignou contra ele. Quem talvez tivesse tido a oportunidade uma vez, ele teve 2. E ainda assim o quê? Se desviou. Coisa séria, eu vou terminar já. Lucas 7,47, rapidinho. Agora é para valer, vou terminar mesmo. Lucas 7,47. E nós já vamos orar. Aqui, a Bíblia fala daquela mulher que derramou as lágrimas aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. E o Simão, no pensamento dele, ele pensou assim, se esse aí fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher que está aí aos pés dele é pecadora, uma pecadora, porque a mulher era uma prostituta. Só que Jesus conhecia o pensamento também. Jesus conhecia. Aí Jesus viu que ele pensava aquilo e contou uma parábola. E Jesus depois fala para Simão, Simão, eu entrei aqui, você não me deu nem água para lavar os pés, que era um costume da época, né? E todo o chão era de terra, se sujava da poeira no caminho e lavava os pés na entrada da casa. E Jesus fala assim, Simão, você não me deu nem água para lavar os pés, ela está lavando os pés com as lágrimas. Ela está lavando os meus pés com as lágrimas e está enxugando com os cabelos. Em outras palavras, você se acha melhor do que ela, mas ela está fazendo mais do que você. E por quê? Aí Jesus explica por que ela fazia mais. Ele fala aqui, 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são o quê? Perdoados. Porque muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco o quê? Pouco ama. Pastor, significa isso. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado ou pouco reconhece. Porque na verdade, não é que alguém foi pouco perdoado, na verdade reconhece pouco. Tudo é de reconhecimento. Se o reconhecimento é maior, o amor é maior. Aquela mulher fazia tudo aquilo aos pés de Jesus, porque ela reconhecia o perdão que ela havia recebido de Jesus. E aquele homem, na sua posição, achava que nem precisava oferecer água para os pés de Jesus, porque talvez achava que não devia tanto. Talvez devia tanto quanto ela ou mais do que ela. Só que qual era a diferença dos dois? A mulher reconhecia, e ele não. Eu digo a você, teve mais perdão para aquela mulher do que para ele. Quem está entendendo, diga amém. É o reconhecimento, é o arrependimento que Deus quer ver em nós. Pense nisso. O que você já viu de Deus, o que você já recebeu de Deus, é motivo para que você não desista, para que você não desanime, para que você não volte atrás. Muitos, meu irmão, se tivesse um pouquinho do que você tem, estariam firmes, você está querendo desistir. É para chacoalhar você mesmo hoje. Muitos, se tivesse recebido um pouquinho de Deus que você já recebeu, estariam firmes até hoje. E você está querendo jogar tudo pro alto. Você está querendo abandonar tudo. Ô meu irmão, acorda. Acorda. Deus fez muito na sua vida. E se você for grato, for fiel, arrependido, reconhecer, tiver reconhecimento, Ele vai fazer muito mais. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Jesus. Bem forte que Ele merece. Vamos ficar de pé agora. Eu quero lavar os seus pés já já. Mas antes de lavar os seus pés, eu quero que você coloque as suas mãos no seu coração. Feche os olhos em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero antes de tudo agradecer ao Senhor por esta palavra. Porque ela veio para nos despertar.
Tem gente aqui que estava querendo desistir de tudo. Tem gente aqui, Pai, que estava desanimado, prostrado, reclamando, murmurando de tudo. Pai, e hoje o Senhor está lembrando essa pessoa, que na vida dela o Senhor já fez muita coisa, que na vida dele o Senhor já fez muita coisa. Tem gente que não era nem para estar aqui, Pai, que está reclamando, está murmurando, está achando que não vale a pena servir a Deus. Meu irmão, manda essa mentira embora. Volte a lembrar do que Jesus já te deu, o que Jesus já fez por você quando ninguém mais faria, o socorro que você já viu presente na sua vida em horas de dificuldade. Lembra? Em momentos tão difíceis da sua vida, o quanto Deus te socorreu. Não tem como agradecer. E às vezes você está aí pensando em voltar atrás, desistir, jogar tudo para o alto. Não, meu irmão, não, você precisa continuar. Tem muita gente, meu irmão, que não viu nem um pouquinho do que você já viu. Tem muita gente aí, meu irmão, que não tem um pouquinho do entendimento da luz que você tem. Então isso é para nos lembrar. Hoje Deus lança em rosto. Hoje Deus vem nos cobrar, dizendo: se na vida lá daquele que você julga ser pecador, até pior do que você, se talvez a vida dele tivesse feito um pouquinho do que eu já fiz na sua, ele estaria melhor do que você. Ele seria mais firme do que você, ele seria mais obediente do que você. E é verdade, eu digo de mim mesmo, Pai. Talvez se o Senhor tivesse feito na vida daquele que hoje está lá na sarjeta o que o Senhor fez na minha vida, talvez ele seria um pregador melhor do que eu. Meu Deus, eu não posso esquecer disso. Pai, desperta o teu povo. Meu irmão, se algo no seu coração falou, se essa palavra hoje tocou você e você sente pedir perdão a Deus, porque essa semana, Deus sabe, você estava murmurando, você estava reclamando, dizendo que Deus não estava fazendo nada na sua vida, se arrependa agora. Deus está lhe cobrando arrependimento. Fala: Jesus, me perdoa, Senhor. E Ele vai te perdoar. Fala: Jesus, eu tenho que continuar. Oh Jesus, eu tenho muitos motivos, muito mais motivos para continuar do que para desistir. Fala: Jesus, eu tenho muito mais motivos para permanecer do que para desistir. E isso, meu irmão, continua. Segue em frente, segue firme. O Senhor está contigo. O Senhor é quem te capacita. Levante as suas mãos aos céus agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Eu tomo